Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, o Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, bem-vindos mais uma vez à nossa aula de Catecismo. Estamos na 7ª aula de Catecismo e queremos hoje tratar da questão da transmissão da revelação. Vejam, Deus se revela em Jesus Cristo, é o que nós vimos na aula passada. Jesus não é somente alguém que veio contar uma história. Ele mesmo, a pessoa divina de nosso Senhor Jesus Cristo, é a revelação. Ele é o centro e, ao mesmo tempo, é o cume de toda a revelação. A revelação não é um livro, a revelação não é uma doutrina, a revelação é uma pessoa. Por isso, o cristianismo não é a religião de um livro, é a religião de uma pessoa. É o contato com Cristo, é essa pessoa viva na vida da igreja que nos coloca na dinâmica da revelação. Como é que esta revelação é transmitida ao longo dos séculos? Pois bem, se a revelação foi feita pela encarnação, a transmissão da revelação se dá por um fenômeno de continuidade do fenômeno da encarnação, continuidade do mistério da encarnação. A continuidade do mistério da encarnação ao longo da história chama-se igreja. A igreja é isto. A igreja é o Deus que se fez carne, que agora vive ao longo da história. Jesus não é alguém vivo no passado. Jesus vive hoje. Não somente lá no céu, junto de Deus, ele vive aqui na história, num corpo chamado igreja. Agora, é evidente que este corpo, que é a igreja, é uma realidade santa, pura, imaculada, mas ao mesmo tempo marcada por membros pecadores. A igreja não é pecadora, mas os membros da igreja têm pecados. Então, sendo assim, para se transmitir esta revelação, para se transmitir essa verdade divina, é necessário que nós saibamos identificar onde está a verdadeira vida da igreja. Repito mais uma vez, para que as coisas fiquem bem claras. A palavra de Deus não é um livro, a palavra de Deus é uma pessoa, Jesus Cristo. Essa pessoa está viva ao longo dos séculos. Quando São Paulo perseguiu os cristãos, Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo estava perseguindo cristãos. Isso quer dizer que o próprio Jesus reconhece que ele está vivo ao longo da história naqueles que creem nele. A igreja, com a sua história, é uma história de transmissão da revelação divina. Agora, podemos analisar isso mais objetivamente no estudo do catecismo para ver como é que acontece essa transmissão. Como é que esta revelação divina se dá no fenômeno, no mistério da continuidade da encarnação divina, que é a igreja. Nós estamos no catecismo número 74, mas iremos seguir bem de perto não somente o catecismo, mas a Constituição do Vaticano II, Dei Verbum, a respeito da revelação divina, no seu capítulo 2. O capítulo 2 da Dei Verbum vai do número 7 até o número 10. Então, estes 4 números, 7, 8, 9 e 10, são os 4 números que nos falam da transmissão da revelação. Você irá ver que o catecismo cita abundantemente esta parte da Dei Verbum. E nós começamos exatamente com uma citação da Dei Verbum, que diz assim: Deus dispôs com sua benignidade que aquelas coisas que revelara para a salvação de todos os povos permanecessem sempre íntegras e fossem transmitidas a todas as gerações. Deus quer. Isso é bondade de Deus. Ele quer que aquilo que Ele revelou em Jesus Cristo não se perdesse ao longo dos séculos. Então existe uma garantia de Deus nessa história. Eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos tempos. Então, aqui, que esta verdade de Jesus Cristo seja perpetuada ao longo dos séculos, isto é algo de fé. Nós temos que crer nisto.
Vejam, alguns teólogos liberais começam a questionar, não, mas houve ali uma intervenção da igreja, das primeiras comunidades, e nós temos que agora analisar a Bíblia. E quando nós virmos as páginas da Bíblia direitinho, cada texto, nós temos que então distinguir o que é que veio de Jesus histórico e o que é que veio das comunidades primitivas que tinham um pensamento mágico, pensamentos estranhos, alheios a Jesus e contaminaram Jesus. E, portanto, aquilo que veio depois, tanto a Bíblia como o catolicismo, tudo isso estaria contaminado por uma mentalidade humana, enquanto o que Jesus realmente transmitiu se perdeu na história. Nós agora temos que, com paciência arqueológica, né, com paciência de quem vai buscar, né, uma verdade perdida no passado, descobrir o verdadeiro cristianismo. Esse é o pensamento de alguns teólogos liberais. Não é a nossa fé católica. Nós católicos cremos que Deus garantiu esta transmissão da revelação. Existe uma garantia de que aquilo que Jesus deixou foi transmitido ao longo dos séculos e não somente que nós cremos nisto hoje, mas que nós cremos sempre. Não é? Você quer saber o que é realmente o conteúdo da transmissão? Você tem que ver aquilo que sempre foi crido por todos os bons católicos e em todos os lugares do mundo. Então, aqui é que nós temos a verdadeira transmissão da revelação quando nós estamos em sintonia com esta igreja que tem 2000 anos. Se fala muito de comunhão dentro da igreja hoje em dia, mas nós não podemos perder de vista o fato de que a comunhão não é uma realidade do hoje e nem do aqui. Existe esse malveso de ficar repetindo e dizendo, isso daqui é a igreja da América Latina hoje. Isso é tão pouco católico. Né? A igreja da América Latina hoje, se você se restringe desse jeito e desse tamanho, essa igreja não é católica. Você tem que ser a igreja do mundo inteiro sempre. Não é? Ou seja, se é só aqui na América Latina, só aqui no Brasil, então não é a Igreja Católica. A Igreja Católica é do mundo inteiro. E se só é no hoje, na modernidade, então não é a Igreja Católica, porque a Igreja Católica é de todas as idades. Então, nós não podemos cair nessas armadilhas de querer inventar um catolicismo, né, do nosso tamanho. Não é isso. Se esta joia preciosa que nós temos hoje, que é a fé da igreja, é real, é verdadeira, é autêntica, não é uma joia falsa, então ela veio de 2000 anos atrás. Ela tem 2000 anos de história. Então, tudo isto precisa ser crido por nós. É realmente a nossa fé. A tradição apostólica, portanto, é uma realidade que nós precisamos crer. O número 75 nos fala disto, citando o número 7 ainda da Dei Verbum. Diz assim: Cristo Senhor, em que se consuma toda a revelação do sumo Deus, ordenou aos apóstolos que o evangelho prometido antes pelos profetas, completado por ele e por sua própria boca promulgado, fosse por eles pregado a todos os homens como fonte de toda verdade salvífica e de toda disciplina de costumes, comunicando-lhes os dons divinos. Vejam, Jesus deu uma ordem aos apóstolos. Por isso a tradição é apostólica. Os apóstolos tiveram que transmitir aquilo que Jesus deixou. Não se trata aqui de uma suposta liberdade, onde eu digo o que eu quero. Não. Os apóstolos deviam transmitir aquilo que receberam. Como diz São Paulo na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, né? Aquilo que eu recebi, eu também vos transmiti. É um texto que está lá em 1 Coríntios 15. São Paulo vai falar da
ressurreição de Jesus. E nós vemos ali, no ano de 52, que foi mais ou menos quando foi escrita a primeira carta aos Coríntios, que já se fala de tradição. Não é? Jesus morreu, ressuscitou e subiu aos céus no ano de 33. 20 anos depois, São Paulo já está falando de tradição. Eu vos transmiti o que eu recebi. Vejam que a igreja não ficou católica, ela nasceu católica. Ou seja, ela nasceu uma igreja que transmite na tradição a sua fé. Então, existe um mandato de Jesus aos apóstolos que eles devem transmitir e devem ser fiéis àquilo que receberam. São Paulo atesta isso com clareza e é isso que nós cremos, na tradição apostólica. Agora, esta tradição apostólica, não é, ela aconteceu de duas formas. E aqui vem o número 76, que é oralmente e por escrito. É interessante nós vermos isto. Isto aqui cria um pouco de confusão na cabeça das pessoas. Por quê? Porque nós estamos falando de tradição apostólica, nesse grande depósito da fé que Jesus deixou para os apóstolos. Essa realidade, que é a fé dos apóstolos, foi transmitida ao longo dos séculos, não é? Através de dois meios. Um é aquilo que nós chamamos de tradição com T maiúsculo, que é a transmissão oral. E outra são as Sagradas Escrituras. Então, vejam só, a tradição apostólica tem dois métodos de transmissão, que é oral e escrito. Agora veja, as Sagradas Escrituras pertencem à tradição apostólica. E a tradição com T maiúsculo pertence à tradição apostólica. Então veja que aqui a palavra tradição está usada em dois sentidos. Tá? Existe essa realidade que é a tradição apostólica que Jesus deixou aos apóstolos, transmitido ao longo dos séculos pelas Sagradas Escrituras e pela tradição. Então a Sagrada Escritura é parte da tradição apostólica. E a Sagrada Tradição é parte da tradição apostólica. Deu para entender a coisa? Então, uma coisa é dizer, nós temos aqui um grande depósito da fé, e esse grande depósito da fé, naquilo que os apóstolos creram, naquilo que eles acreditavam, foi transmitido por dois métodos diferentes. Então, veja só, o número 76 fala isso com clareza. A transmissão do Evangelho segundo a ordem do Senhor fez-se de duas maneiras, oralmente e por escrito. Né? É aqui que a gente vê a clareza. Oralmente, pelos apóstolos que na pregação oral, por exemplos e instituições, transmitiram aquelas coisas que ou receberam das palavras, da convivência e das obras de Cristo, ou aprenderam das sugestões do Espírito Santo. E por escrito, como também por aqueles apóstolos e varões apostólicos que, sob a inspiração do mesmo Espírito Santo, puseram por escrito a mensagem da salvação. Vamos explicar esse texto de forma mais detida, porque é importante a gente entender aqui bem clarinho o que está sendo dito. Oralmente. Então vejam só. Até o próprio Jesus, quando ele transmitiu as coisas, ele não deixou nada escrito. Não é? Então, o que é que aconteceu primeiro? O que aconteceu primeiro é que Deus se encarnou, a revelação veio. Depois, Jesus deixou a sua igreja, o povo de Deus, o novo povo de Deus. E este povo de Deus que Jesus deixou aqui é uma continuação da sua encarnação, como nós dissemos. Ora, esta realidade deixada por Jesus é um organismo vivo. E este organismo vivo continua vivendo ao longo dos séculos. Portanto, não é somente uma espécie de transmissão onde nós temos uma espécie de telefone sem fio, em que eu conto para você, você conta para o outro, e depois ao longo dos séculos nós temos aqui um telefone sem fio. Não. O que é garantido é que essa transmissão de uma revelação, mesmo feita oralmente, é algo que está ligado com a própria vida da igreja. Ou seja, esse organismo vivo que é a igreja
continua ao longo dos séculos e, por isso, continua transmitindo oralmente. Então, essa transmissão oral está baseada na vida da igreja, nessa tradição viva da igreja. De tal forma que, vamos assim dizer bem claro, fazendo uma metáfora para você entender. Eu tenho aqui uma mangueira, uma árvore frondosa. Essa grande mangueira, ela tem uma carga genética. Essa carga genética, não é transmitida ao longo dos anos em que ela vai vivendo, não é? Então, caem as folhas, alguns galhos secam, nascem novos galhos, brotos, frutos, etc. Mas todas aquelas folhas, todos aqueles frutos, todos aqueles galhos que nascem e morrem vão perpetuando esta vida da mangueira. E se você for ver que a primeira semente que deu origem àquela mangueira já tinha aquela carga genética e a mangueira frondosa de 100 anos de idade continua com a mesma carga genética. Materialmente falando, não está mais lá aquela semente original, aquela matéria que constitui a mangueira. Mas a mangueira continua sendo a mesma identidade. Então, assim é a igreja. A igreja tem esta mesma identidade, este código genético da igreja continua. E esse código genético da igreja, né, nós poderíamos dizer, por analogia, né, é a revelação, é a tradição que é transmitida ao longo dos séculos. Então, é uma espécie de vida da igreja que é transmitida. Então, quando a gente diz que as coisas são transmitidas oralmente, as pessoas têm uma ideia superficial de que se trata de uma transmissão de um telefone sem fio. Mas é mais do que isso, é uma realidade mais profunda. É a própria vida que é transmitida. Entende? É mais do que simplesmente notícia dita ao pé do ouvido. Mas a vitalidade é transmitida. Então, quando eu vejo a vida dos santos, não é? E vejo Jesus vivendo na vida daqueles homens e daquelas mulheres, ali está sendo transmitido a mim. Quando eu ouço a respeito da vida daqueles santos, está sendo transmitido algo muito maior do que uma doutrina. Mas aquela vitalidade, aquele código genético. Eu creio no que eles creram, eu quero viver o que eles viveram, os sacramentos que eles celebraram é os sacramentos que eu quero celebrar, a vida de igreja que eles viveram é aquilo que eu quero viver. Então, quando nós falamos de tradição, nós estamos falando de uma vida. Nós estamos falando de uma verdadeira vida que é transmitida, que é muito mais do que simplesmente uma notícia dada ao pé do ouvido. Não somente isso. A igreja vai crescendo ao longo dos séculos na consciência daquilo que ela é. Mas é importante nós sabermos que, embora ela cresça na consciência daquilo que ela é, nada mais foi acrescentado ao sagrado depósito da fé depois da morte do último apóstolo. Nós cremos que a revelação, o ápice da revelação, se deu com Jesus Cristo. Mas que esta revelação não se encerrou, senão com a morte do último apóstolo. Então, aquele arco de tempo, do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, até a morte do último apóstolo, podemos, assim, aproximativamente identificar naquele período que é chamado de primeiro século cristão, não é? Do ano 0 ao ano 100, mais ou menos, nós tivemos ali o período da revelação. Da morte do último apóstolo, que tradicionalmente nós dizemos que é São João, para frente, nós não temos mais nada a acrescentar. Nós podemos amadurecer na consciência, mas não vai ser acrescentada nenhuma novidade. Então, é importante você entender que esse princípio de que nós temos que buscar as ipsissima verba Christi, ou seja, as próprias palavras que o Jesus histórico pronunciou, é um princípio muito pouco católico. Por quê? Porque nós cremos que mesmo que Jesus não tenha pronunciado, o Espírito Santo
inspirou os apóstolos. Compreende isso? Nós então não estamos aqui vinculados numa camisa de força, onde ou Jesus pronunciou ou então não aconteceu. Não. Veja, o que a Dei Verbum diz. Atenção, o pessoal que defende o Vaticano II, etc e tal, isso e aquilo, né? É o Vaticano II falando aqui. Né? A coisa mais tradicional do mundo. Vejam, transmitiram aquelas coisas que ou receberam das palavras, da convivência e das obras de Cristo, ou aprenderam das sugestões do Espírito Santo. Então quer dizer que teve coisas que, da revelação divina, que os apóstolos aprenderam porque conviveram com Jesus, porque ouviram da palavra dele, porque viram nos gestos dele. Mas depois que Nosso Senhor subiu ao céu, ele disse, eu enviarei um outro paráclito. Então não vamos desprezar a obra do Espírito Santo. Aquilo que os apóstolos escreveram, inspirados pelo Espírito Santo, também faz parte. Mas a partir dali, nós não podemos acrescentar mais nada. Nós podemos crescer na consciência, nós podemos enfatizar uma coisa ou outra, nós podemos crescer na consciência teológica, no ensinamento, na proclamação dos dogmas, etc., mas não podemos acrescentar mais nada na fé. Pois bem, e o outro parágrafo fala por escrito, não é? Nós temos a Bíblia, nós temos as Sagradas Escrituras. Como também por aqueles apóstolos e varões apostólicos que, sob a inspiração do mesmo Espírito Santo, puseram por escrito a mensagem da salvação. É interessante que eles dizem apóstolos e varões apostólicos. Por quê? Porque aqui o concílio quer se livrar de uma acusação de que nem todos os escritos do Novo Testamento teriam sido historicamente escritos por apóstolos. Por exemplo, uma coisa que a tradição da igreja sempre aceitou. São Marcos, o autor do segundo evangelho, não era apóstolo, evidente. João Marcos era parente de Barnabé, né? São Paulo brigou com ele. Depois, segundo a tradição, João Marcos continuou sendo o hermeneuta, ou seja, o tradutor de São Pedro, porque São Pedro não falava bem o grego, falava aramaico, era um pescador rude. Então São Pedro saiu por aí pregando o evangelho, com Marcos traduzindo para ele em grego. Os dois estiveram em Antioquia, depois foram a Roma, e em Roma Pedro morreu. Depois, segundo a tradição, São Marcos teria ido para Alexandria, onde ele então foi sepultado, até que, durante a Idade Média, né, o túmulo de São Marcos foi transferido para Veneza e hoje está na Catedral de São Marcos, em Veneza. Muito bem. Está ali. São Marcos. Marcos era apóstolo? Não. Era o quê? Era um varão apostólico. Ou seja, era um homem que conviveu com os apóstolos. Um sujeito que estava lá, né? E ouviu o evangelho dos apóstolos e, portanto, inspirado pelo Espírito Santo, nos deu o evangelho de São Marcos. Agora, se isso vale para Marcos, vale para também qualquer outra hipótese, não é? Alguns biblistas, pelo método histórico crítico, dizem, por exemplo, que São Paulo não seria o autor histórico da carta de São Paulo a Timóteo. Não é? Porque o vocabulário é diferente, porque a temática teológica é diferente, etc, etc. Bom, isso aqui nós podemos discutir eternamente, sem chegar a uma conclusão. Quando nós estivermos lá no céu, a gente chega a São Paulo, como é? Você escreveu Timóteo ou não escreveu? Né? Então, tudo bem. Lá a gente resolve a dúvida. O fato é o seguinte, que existem prós e existem contras. Algumas pessoas dizem, tudo bem, o vocabulário é diferente, a teologia é diferente, mas São Paulo não tem direito de amadurecer, de mudar o vocabulário, entendeu? De ser como nós todos somos, uma pessoa que progride, né? Então, existem essas duas hipóteses. Seja como for, São Paulo, que era apóstolo, teria escrito essa primeira carta a Timóteo. Ou, se não foi São Paulo, foi um varão apostólico. Foi uma pessoa que foi discípulo de Paulo, que quis seguir a tradição de Paulo, a teologia de Paulo, o ensinamento de Paulo, e foi inspirado por Deus. E, portanto, a inspiração da Sagrada Escritura não está ligada somente a apóstolos, como também a varões apostólicos. Muito bem, para nós está resolvido o problema. Então,
Não existe para nós esse tipo de argumentação. A teologia de 1 Timóteo, porque fala do bispo que recebeu a imposição das mãos, e dos presbíteros e dos diáconos, etc. Essa teologia de bispo, presbítero e diácono, essa é uma teologia que não é dos apóstolos, isso aí foi inventado depois. Bom, seja como for, a igreja acolheu isso como sendo parte das Sagradas Escrituras, inspiradas por Deus, está dentro do cânon da Bíblia, é palavra de Deus. Então, para nós, a questão não é se isso saiu da pena de um apóstolo pessoalmente, mas trata-se de saber se foi inspirado pelo Espírito Santo e se é palavra de Deus ou não. Então, esses arqueologismos, da gente ficar agora querendo saber, querendo tirar uma fotografia de São Paulo escrevendo a carta a Timóteo, isso daí é uma coisa que não tem cabimento dentro da teologia católica. É claro que a investigação do método histórico-crítico, ela é válida. É válida para inspirar, para fazer distinções, etc., etc., mas não para se fazer aquilo que fazem os teólogos liberais, que é dizer que certos versículos da Bíblia não valem e não são palavra de Deus porque foram acrescentados depois. Né? Isso é o método de Lutero. Né? Lutero viu a Sagrada Escritura, identificou que o Evangelho era aquilo que estava na carta aos Romanos, ponto. Então, por exemplo, a carta de São Tiago para Lutero era uma carta que traiu o Evangelho, a gente tem que ler aquele negócio lá, mas cuidado, não vai acreditar muito no que está lá, porque foi acrescentado depois. É o método luterano. Né? Nós, católicos, não somos assim. Nós cremos realmente que houve uma inspiração do Espírito Santo. Pois bem, o número 77 nos diz assim: para que o Evangelho sempre se conservasse inalterado e vivo na Igreja, os apóstolos deixaram como sucessores os bispos, a eles transmitindo o seu próprio encargo de magistério. Com efeito, a pregação apostólica, que é expressa de modo especial nos livros inspirados, devia conservar-se por uma sucessão contínua até a consumação dos tempos. Número 78. Essa transmissão viva, realizada no Espírito Santo, é chamada de tradição, enquanto distinta da Sagrada Escritura, embora intimamente ligada a ela. Por meio da tradição, a Igreja, em sua doutrina, vida e culto, perpetua e transmite a todas as gerações tudo o que ela é e tudo o que crê. Vejam aquilo que eu estava dizendo para vocês. Existe uma sucessão apostólica. Os bispos continuam, não é, ao longo dos séculos a transmitir aquilo que os apóstolos transmitiram. Mas a igreja não transmite somente uma notícia. Ela não transmite somente uma fé que ela crê, um conteúdo de fé. Embora isso seja também importante, também é transmitido. Mas ela transmite o que ela é. Vejam essa frase. A igreja, em sua doutrina, vida e culto, perpetua e transmite a todas as gerações tudo o que ela é e tudo o que crê. Então, tem o código genético? Sim, mas tem a continuidade de vida. A mangueira que está aqui hoje é a mangueira que foi plantada há 2000 anos atrás. A vida continua. Então, tem uma informação, uma doutrina, mas tem também uma vitalidade. Então, quando nós falamos de tradição, nós não estamos falando só de uma notícia, nós estamos falando de uma verdadeira vida. Ok? O ensinamento dos santos padres. Quem são os santos padres? Santos padres são os autores cristãos dos 6 primeiros séculos que têm comprovada a antiguidade, santidade de vida e retidão de doutrina. O ensinamento dos santos padres testemunha a presença vivificante dessa tradição cujas riquezas se transfundem na praxe e na vida da igreja crente e orante. Assim, número 79, a comunicação que o Pai faz de si mesmo por seu Verbo no Espírito Santo permanece presente e atuante na igreja. O Deus que outrora falou mantém um permanente diálogo com a esposa de seu direto filho, e o Espírito Santo,
pelo qual a voz viva do Evangelho ressoa na Igreja e, através dela, no mundo, leva os crentes à verdade toda e faz habitar neles abundantemente a palavra de Cristo. Então vejam só, nós temos aqui uma transmissão de uma vida inteira, a vida da Igreja. Isso se dá através da própria vida de sacramentos, das tradições. Você, às vezes, por exemplo, temos tradições com T minúsculo, que não devem ser desprezadas, porque elas são aquilo que dá da carne, da vida, às tradições com T maiúsculo. Não é? Muitas vezes as pessoas dizem, isso aqui é uma tradiçãozinha. Por exemplo, sei lá, traçar o sinal da cruz. Não é? Isso é uma tradição antiquíssima, diga-se de passagem, porque São Basílio Magno, no século IV, já fala do sinal da cruz. E ele fala do sinal da cruz dizendo que é tradição apostólica. No século IV. Nós não sabemos, historicamente, se isso vem dos apóstolos ou não, mas era a consciência que São Basílio tinha. Seja como for, é um negócio muito antigo. Traçar o sinal da cruz pode não ser uma tradição com T maiúsculo, ou seja, é o próprio depósito da fé. A Igreja, se ela parasse de fazer o sinal da cruz, ela continuaria viva. Mas ela é uma tradição que dá vida, que dá corpo a uma outra tradição com T maiúsculo, que é o fato de que nós devemos nos configurar à cruz de Cristo. De que a cruz de Cristo deve marcar toda a nossa existência, nossa mentalidade, nosso jeito de viver e de agir, de rezar e de esperar. Portanto, nós temos que sair de esquematismos abstratos. Ou seja, aquele sujeito que diz assim, para que isso? Né? A teologia do para que isso? Depois do Concílio Vaticano II se instaurou muito dentro da Igreja esse negócio. Ou seja, não é teologia do Vaticano II, mas é uma teologia liberal que surgiu depois do Vaticano II, que é a teologia do para que isso? Para quê? Para que batina? Para que casula? Para que gregoriano? Para que o latim? Para que incenso? Né? Vamos ficar com o essencial. O que é de tradição apostólica? Bom, tradição apostólica é o pão e vinho e as palavras da consagração. E aí? Só que você joga fora tudo e fica só com a tradição de T maiúsculo, isso é a mesma coisa de chegar e dizer o que é a essência de uma pessoa. É o esqueleto, você tira a carne e matou a pessoa. Entende? Você fica só com um esquematismo que não é vivo. O que é transmitido não é só uma essência doutrinal. O que é transmitido é uma vida. Então, entre na vida da Igreja. E aí você consegue, né, compreender, perceber e degustar as riquezas que estão ali. Uma coisa que a filosofia pode nos ajudar nisso tudo é um filósofo chamado Hans-Georg Gadamer. Gadamer, ele disse assim, que se uma tradição se manteve ao longo dos séculos, é porque ela tem nela uma racionalidade. Ninguém iria manter um negócio que fosse totalmente irracional. Então, se a Igreja, ao longo dos séculos, manteve certas coisas, é porque existe algo importante, existe ali um valor. Não quer dizer que a vida da Igreja seja imutável, não é? Mas o crescimento orgânico da Igreja é uma coisa. A revolução de querer criar, do dia para a noite, uma igreja do nada é outra coisa. E a nossa geração, infelizmente, foi educada nessa mentalidade de que se nós arrasarmos tudo, fizermos, né, terra arrasada e reconstruirmos as coisas, iremos fazer um grande bem para a humanidade. Não. A vida da igreja tem que ser mantida. Não é somente uma doutrina essencialista, intelectualista, mas é uma vida que precisa ser mantida.
Adaptada? Sem dúvida. Adequada? Sem dúvida. Com um crescimento e um desenvolvimento do conhecimento? Sem dúvida. Mas, mesmo assim, uma vida que deve ser vivida. Obrigado por participar conosco na nossa aula de catecismo. Deus abençoe você, continue colaborando com o nosso site, chamando outras pessoas para fazerem essas aulas de catecismo e nos preparar para viver o ano da fé neste ano de 2012. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.